Aqui estamos mais uma vez, pela graça, pela bondade do nosso grande e eterno Deus, com mais um programa Amor Sem Fronteiras. Programa este que pertence a todas as igrejas evangélicas da Grande Curitiba e também do nosso Paraná. E esse programa de hoje é um programa especial. Surpreenda-me de novo, Senhor, surpreenda-me de novo. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Põe a mão no seu coração. Pode botar para fora as tuas lágrimas, teu choro. Fique à vontade. Eu queria compartilhar com vocês esse texto, irmãos. Quem está comigo? Vão viajar comigo? Porque tem tudo a ver com uma reconscientização do que Cristo fez. E eu quero compartilhar com vocês esse fundamento aqui. Esse texto está no Antigo Testamento. Fala comigo, Antigo Testamento. E no Antigo Testamento, muitas coisas que acontecem no Antigo Testamento profetizam, apontam para o Novo Testamento. Hebreus 10:1 fala que a lei não é a imagem perfeita das coisas, mas a sombra de bens vindouros. Tudo aponta para uma pessoa, tudo aponta para Cristo Jesus. O próprio Jesus no caminho de Emaús com 2 discípulos, ele diz assim: as escrituras falam de mim. Depois de abrir para ele a lei, os salmos e os profetas, ele fala: as escrituras falam de mim. Todas as escrituras têm como centro a pessoa de Cristo. Ele vem sendo revelado desde Gênesis, quando Deus teve que sacrificar um animal para cobrir Adão e Eva com pele de animais. Em Gênesis 3:15 ele fala: eu vou enviar o filho de uma mulher, semente da mulher, que um dia esmagará a cabeça da serpente, ou seja, vai tomar de volta a autoridade que o homem perdeu. E esta ferirá o calcanhar, falando da cruz. Então você vai ver nas alianças que Deus faz com Abraão, Noé, Isaac, Noé, a aliança mosaica, tudo revelando a Cristo. O próprio tabernáculo de Moisés em Êxodo fala de Cristo. Cristo é o centro da palavra. O homem nunca foi o centro da palavra. A Bíblia não conta a história de homens que buscaram a Deus, ela conta a história de um Deus que buscou os homens. O tempo todo é Deus se revelando para o homem. Então o Antigo Testamento aponta para Cristo, pessoas, personagens, tipologia bíblica. Por exemplo, Moisés, uma figura de Cristo, juiz legislador, que assim como Jesus tira você do Egito do pecado, Moisés foi o Salvador que tirou Israel do Egito. Tudo apontando para Cristo. Davi, rei sacerdote. Arão, sumo sacerdote. Tudo aponta para a pessoa de Cristo. E agora uma coisa que é muito legal para mim no Antigo Testamento, que eu acho fantástico. Fala assim, olha para o seu irmão assim: se você lê o Antigo Testamento, se você não lê, fala para ele: eu vou te dar um motivo importante. Você sabia que era o livro que Jesus lia? Só isso. Se Jesus aparecesse e indicar um livro para você, falasse assim: leia o Antigo Testamento. Não tinha Novo Testamento, né? Então, o que é fantástico, amados, agora vamos viajar. Quer viajar comigo? No Antigo Testamento, Deus, como um arquiteto, um garimpeiro, ele aparece de várias formas. Ele implanta verdades espirituais através de situações literais. Então, vem comigo. Eu não sei como você lê a Bíblia, eu sou um garimpeiro. A Bíblia fala que a glória de Deus é ocultar certas coisas, tentar descobri-las é a glória dos reis. E Deus ocultou, implantou tesouros que nós chamamos de tesouros escondidos no Antigo Testamento, para hoje, através do seu Espírito, nos revelar verdades espirituais. Estão comigo?
Então, por exemplo, no Antigo Testamento, verdade literal. Novo Testamento, verdade espiritual. Antigo Testamento, Novo Testamento. No Antigo Testamento, por exemplo, Deus disse que o homem deveria cortar a carne do prepúcio das crianças ao 8º dia de nascimento, que era a circuncisão. Então, literalmente, se cortava a parte íntima, um pedaço da parte íntima do menininho, ao 8º dia de nascimento. No Novo Testamento, nós não precisamos mais fazer isso, até porque Paulo extrai a verdade espiritual por trás disso em Romanos. Ele diz que a verdadeira circuncisão é a que vem do coração. Deixou de ser espiritual para ser hoje? Deixou de ser literal para ser o quê? Vocês estão ligados, vocês iam responder errado junto comigo. Rapaz, aí. No Antigo Testamento, Deus disse que deveria sacrificar um cordeiro no lugar do pecador. Tanto na manhã como à tarde. Tinha que fazer sacrifícios de um animal de 4 patas, sabe? Sabe? Era literal. Mas no Antigo Testamento, no Novo Testamento hoje, nós não precisamos mais fazer isso. O próprio João Batista viu Jesus passando, olhou para os seus 2 discípulos e falou assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deixou de ser literal para ser No Antigo Testamento, as pessoas iam no templo adorar a Deus e levantavam incenso, fumaça, virava uma fumaceira lá no templo, no tabernáculo. No Novo Testamento, João é arrebatado na ilha de Patmos. Ele vê a glória de Deus, os anjos, e nas suas mãos havia uma harpa e na outra mão um cálice. E ele descreve o que está naquele cálice. Ele fala: o que está nesse cálice é o incenso, que são as orações dos santos. Verdade literal, que agora é verdade. Fundamentei a minha palavra. Textos fora do contexto gera pretexto, não é a minha ideia. Esse texto está no Antigo Testamento, Êxodo 21, do 1 ao 6. E Deus está estabelecendo um relacionamento com os escravos. E ele diz: olha, 6 anos servirá, no 7º ano sairá livre. Se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era casado, sairá ele e a sua mulher. Se teve filhos, sairá com seus filhos. Mas se o Senhor da casa lhe deu filhos, deu mulher, e a mulher lhe deu filhos e filhas, ele vai embora sozinho no 7º ano. A mulher e os filhos pertencem ao seu Senhor. Porém, se o escravo disser: eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero ir embora, então ele é levado até os juízes da cidade, ou na porta da casa, e lhe furará a orelha com uma sovela. Colocaria nele um tipo de alagador, que seria uma marca de um escravo que escolheu viver para sempre escravo daquele senhor. Estão comigo? Nesta situação, eu quero com você garimpar uma verdade espiritual que a igreja evangélica no Brasil tem perdido. Eu quero falar isso hoje com você. Quando você estuda história, você descobre, eu gosto de história, eu gosto muito de livros de história. Nos livros de história eu fui descobrindo que haviam as sociedades primitivas, que eram tipo os amorreus, acádios, os lídios, até os babilônicos. Sociedades primitivas que havia uma espécie de escravo, que era o escravo de guerra. Então esse escravo de guerra era quando um país invadia outro, uma nação, um império invadia outro e tomava aquele cara e levava ele forçadamente como escravo para sua terra. No caso da Babilônia, por exemplo, quando invadiu Jerusalém, levou o povo cativo. Mas a partir das sociedades clássicas, os persas, os gregos, os romanos, surge uma nova classe de escravo. Eu não estou sendo literal, porque senão eu ia ter que falar dos escravos de outra forma, mas estou selecionando os 2 escravos mais destacados da época. O segundo tipo de escravo aparece a partir das sociedades clássicas. Surge uma nova classe, e é a dos escravos por dívida. Eu posso descer daqui? É nós. Eu gostei do pastor Valdir, gente, não sei porquê. Eu preciso de 2 jovens aqui. Preciso de 2 jovens, não vou falar quem é não, eu preciso de 2 jovens aqui. Vem cá, vocês me ajudam? Pode me ajudar, mano? Tá tudo bem? Não estou pagando nada. Presta atenção. Tive que tirar a câmera do lugar. Aí, tá vendo? Quebrando protocolo, oh meu Deus. Qual é o teu nome? Davi. Até que enfim um nome
comum para mim, Senhor. Teve um que era Laba e o outro era Súbias praticamente, Laba Súbia. Eu tinha que falar, rapaz, até eu consegui o nome do cara, velho. Qual é o teu nome? Delay. Aí, Delay. Davi, Delay. Delay. O meu é Gideon, cara, imagina. Eu sou Gideon e Delay, uma banda. Gideon e o Delay. Delay e Davi. O Davi está devendo para o Delay 3 bilhões de dólares. Vocês vão entender por que isso. Está devendo. E na sociedade clássica, alguém que deve tanto, ele faz um cálculo. Ele pega suas fazendas, seus bens, seu PlayStation 4. E ele faz o seu cálculo de tudo que ele tem. E ele descobre que, Davi descobre que não tem como pagar o Delay, os seus 3 bilhões de dólares. Então, na cultura, Davi e toda a sua família, sua casa, seus bens, seus bois, seus cavalos, tudo que ele tem, se torna então propriedade de Delay. Ele se torna escravo por dívida do Delay. Estão comigo, irmãos? Presta atenção agora. Deus estabelece a maneira de sair. Lógico que no mundo antigo 6 anos servirá, mas depois se torna o ano do jubileu, 50 anos. Qual a sua idade, Davi? Quando você tiver com 65 anos você sai, tá bom? Já era para estar aposentado, já vivendo uma vida legal no sítio, né? Escravo ainda. Então, Deus define como sair dessa escravidão, cumprindo um tempo. É um tempo, ou 7 anos, agora 50 anos. Mas agora, Deus estabelece uma outra maneira de sair dessa escravidão, que é o que mais importa para nós hoje. Ele levanta, ele diz que é uma palavra, se não me engano, grega, que fala Goel, que muitos de nós conhecemos, Redentor. Já ouviu falar esse nome? E ele diz o seguinte: o parente mais próximo pode redimir. Redimir vem da palavra redenção, redenção vem da palavra redimir. Significa readquirir uma propriedade que estava perdida. Então o parente mais próximo pode redimir. O parente mais próximo sou eu, tá, Davi? O parente mais próximo pode redimir. E essa palavra redentor. Então eu sou o parente mais próximo. Você vai ver essa história figurada como sombra na história de Ruth e Boaz, o redentor de Ruth. Ele é uma pessoa de Cristo no Antigo Testamento. Estão comigo? Então eu chego para o Delay. Bate aqui, mano, que é nós, fechou? Tranquilo? É o seguinte, cara. Eu trouxe aqui um cheque de 3 bilhões de dólares para pagar a conta do meu irmão Davi. Irmãos, pergunta: eu estou fazendo isso porque é um investimento? Davi vai me devolver, né? E jamais. Está falido, não sabe nada, não tem nada. Então eu estou fazendo isso por quê? Então eu chego, cheio de moral, 3 bilhões, hein? Quem tem 3 bilhões para dar assim? Está aqui, meu irmão, está pago. Agora Davi deixa de ser escravo para ser. É aqui que está a chave da redenção. Ele deixa de ser escravo de alguém que não ama, para ser escravo de alguém que o ama pelo menos 3 bilhões de dólares de vezes. Estão comigo? Obrigado. Aplausos para os meus. Fica aí que eu vou subir de novo. Vou descer de novo. A história da redenção. Eu quero que toda vez que eu ler um texto aqui, você lembre-se do que eu falei aqui da frente, Davi e Delay, porque eles são os fundamentos do que eu vou falar. Estão comigo? A redenção é a história do homem que caiu no jardim e se tornou escravo do diabo. Em Pedro fala que o homem torna escravo daquilo que o torna vencido.
Aquilo que torna vencido, por exemplo, o cara está lá na escola fumando uma maconha, aí alguém oferece, você vai. E na segunda você vai, está tranquilo. Na terceira, já começa a ficar escravo daquilo. Você se tornou vencido por aquilo. Uma vez na faculdade, um rapaz chegou para mim: aí, você é crente, né, mano? Eu não, cara. Eu sou amigo de Jesus. Crente todo mundo é hoje. Ele disse assim: mas você não pode pegar mulher, tu não pode ir para fazer nada, pode beber, cheirar, não pode fazer nada. Eu posso. Aí ele olhou assim: pode? Posso. Agora tem um problema: se colocar eu e você numa sala um mês, eu quero ver quem consegue ficar sem fumar. Eu sou livre, você não. Eu sou livre. Eu sou livre para escolher o melhor para mim. E aí, a história conta como Deus vem para pagar a conta, a dívida. A Bíblia deixa bem claro, queridos, que aqueles que são de Deus, é filho de Deus, aqueles que entregam a sua vida a Jesus é de Deus. Mas a Bíblia não coloca alguém no muro porque ela escolheu um dia ser evangélico ou não. A Bíblia deixa bem claro que aqueles que não entregaram as suas vidas para Cristo é filho do diabo. Não tem meio termo na Bíblia. Ou seja, quero dar uma dica para você que quer casar, beleza? Se você casar com alguém que é de Deus, é filho de Deus. Se você casar com alguém que não é de Deus, quem será seu sogro? Eu acho bom orar, né? Posso continuar? O homem no jardim, ele perdeu a imagem de Deus, perdeu a imagem original que ele tinha de Deus, a santidade de Deus. E não somente isso, ele perdeu a filiação. Lucas 3,38 chama Adão de filho. Lucas 3,38 na genealogia de Lucas. Mas João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Adão já não é contado mais como filho. O homem perdeu a paternidade, o relacionamento com Deus. Por isso que o evangelho é o evangelho da reconciliação. Então, Jesus veio para isso. Então eu queria ler alguns textos para você. Você está anotando? Eu não vou poder ler junto com você, senão eu vou passar a tarde toda. E eu gostaria muito de passar pelo menos um mês só pregando. Mas deixa eu ler alguns textos para você, para eu depois contar uma coisa para você. Apocalipse 5, a parte B do versículo 9, versículo 10 diz assim: porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus. Compraste. Davi e Lei, lembra? Compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, Londrina, Paraná, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. 1 Pedro 1, 18, 19: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Existe um poder no sangue. A Bíblia fala, Colossenses 1, 13, 14, Ele nos resgatou. Lembra do Davi e Lei? Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, a fim de termos redenção. Daqui a pouquinho vai cair a ficha, calma. Colossenses 2, 14 e 15: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que na qual constava de ordenança, no qual nos era contrário, Ele removeu inteiramente a dívida, cravando com Ele na cruz, e tendo despojado os principados e potestades, triunfou neles na mesma cruz. Irmãos, o que tinha nas mãos do diabo que Jesus teve que despojar? Dinheiro? Ouro? Prata? Eu vou dizer que é. Eu sinto que as pessoas não têm noção desse poder. Um vizinho da minha casa lá caiu endemoniado. Sobrou para quem? Na rua? O pastor da rua. Aí me ligaram.
Pastor Gideon, me ajuda, por favor. Meu irmão bateu na minha irmã, bateu em todo mundo aqui, está possuído por um espírito, está falando grosso. Aí eu fui com a minha esposa lá. Tá bom, deixa que é nós. É mais forte que o Jiraya, mais profundo que o Jaspion. Ué. Aí eu fui lá. Chegamos na porta, quando pisamos na porta, dentro do quarto, o menino lá, endemoniado, o demônio falou assim: vocês chegaram, né? Aí eu falei assim: ó, chegamos e tu sai. Haha, eu duvido sair. Hã? O problema não sou eu não, filho. O problema é quem vai comigo. Aí cheguei na porta, no quarto, o menino estava lá, um monte de gente em cima dele. Eu disse: só tira ele, tira a mão dele. Não tem ninguém que segura um demônio não, irmão, só Jesus segura. Aí diz que ele é o irmão dele. Não, para você soltar, pastor, ele vai te bater, solta ele agora. Aí soltaram ele. Ele olhou para mim com aquele zoião dele lá, vermelho. Na hora que ele pulou do lugar, fez posição de karatê e tudo para mim, mole. Quase eu vi aquela do Karate Kid, né? O golpe da águia, né? Aí eu falei assim: eu duvido você encostar a mão em mim, eu sou um homem consagrado ao meu Senhor. Ele veio correndo na minha direção, bateu e caiu para trás. E o demônio saiu na hora, sem forçar. Eu escolhi viver para Jesus de verdade, amados. Eu fui crente blá 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 por muitos anos, chega. As minhas decisões não se baseiam mais nas minhas emoções. Eu escolhi amar a minha mulher como Cristo amou a igreja. Esse é o padrão. Eu morreria pela minha esposa quantas vezes ela quiser. Eu a respeito, eu a amo, eu a admiro. Todos os dias eu acordo e digo para ela que eu a amo, e nós temos diálogo em casa. Porque eu escolhi amar não segundo as minhas emoções. Eu amo segundo a palavra. Amor ágape. Amor sob o princípio divino. A sua mulher pode dizer para mim quanto crente você é, porque ela conhece você. Aqui todo mundo pode ser, falar em línguas, gritar, mas isso não chama mais a atenção do coração de Deus. Eu posso mostrar a mentalidade dos discípulos. Filipenses 3, 7 e 8, eles entendiam, amados, a palavra servos na Bíblia, no grego, no Novo Testamento, é a palavra doulos. Toda vez que você vê a palavra servos no Novo Testamento, é a palavra doulos, que significa escravo. Eles já sabiam, eles conheciam, eles sabiam. Eles se cumprimentavam como escravos. Graça e paz, escravos. Olha o teu irmão e fala assim: graça e paz, escravo. Olha para o teu relógio aí, olha para o teu relógio. O dinheiro está na sua carteira, se tiver pelo menos profetiza, olha aí. Tudo, seu filho, sua casa, tudo, seu tênis, sua roupa, nada é seu. Perdeu. É seu? Meu filho vai ser o que eu quero que ele seja. Seu filho? Você não entendeu a Bíblia. Você não tem realmente nada. E se você tem, você deveria ser muito grato ao Senhor. Mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda por amor de Cristo. Sim, na verdade tenho também como perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. A palavra Senhor no grego é a palavra Kyrios. Amo, meu amo, meu dono, dono do meu coração, dono da minha vida, dono de tudo. Eu não tinha nada há 15 anos atrás. Há 15 anos atrás eu dei um murro na parede da minha casa pensando em suicídio. Há 15 anos atrás eu acordei falando palavrões. Há 15 anos atrás, evangélico, ia para a igreja do domingo após domingo, participei de retiro, ganhei muitas almas para Jesus, mas eu ainda era um crente sem ter um encontro com Jesus. Eu fazia tudo na igreja, mas nada acontecia. Sabe por quê?
porque no fundo eu nunca de fato tinha entregado o meu coração para Ele. Jesus não era de fato o Senhor da minha vida. Eu queria Jesus, mas eu também queria namorar, eu queria pegar todas. Eu queria Jesus, mas eu queria passar a noite vendo filme pornográfico. Eu queria Jesus, mas eu tinha meus projetos. Enquanto eu não olhei para a cruz e Jesus me convidou, fala: abre os seus braços, filho, e deixa meus pregos cravarem seus dedos, suas mãos, seus pés. Se você não morrer, filho, você não vai ter vida. Eu não sou contra, irmãos, desculpa, eu não sou contra teologia da prosperidade. Falando da doutrina de verdade, eu creio que Deus quer nos prosperar, muito. Eu sou contra pregar a doutrina da teologia da prosperidade, sem antes pregar a cruz, porque isso tudo acontece depois da cruz, não antes. Antes da cruz tudo é utopia e fantasia. Você é crente, porque as minhas atitudes precedem as minhas palavras. Eu sou crente de verdade. Ou você é só crente domingueiro, que vai para o domingo para a igreja, coloca uma máscara, paz do Senhor, fiz meus atos religiosos e pronto, segunda-feira eu volto à minha vida normal. Romanos 12: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com a Rede Globo, não vos conformeis com nada desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, que é o vosso culto racional, para que vocês saibam qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. Uma vida de sacrifício ao Senhor. Muito bem, eu quero aqui agradecer a tua vida, agradecer a Deus pela tua família, agradecer a Deus pelos teus filhos e lembrá-los de que nós sempre estaremos aqui dentro da possibilidade para levar um pouco de alegria, um pouco de paz, um pouco de graça do coração de Deus para o teu coração. Muito obrigado pela tua sintonia e audiência para com o nosso programa. Até o próximo e até lá, e viva Cristo!